Irmãos, boa noite a todos, amém? Amém? Amém. Tome seu assento aí, querido. Opa! Glorificando ao nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Noite de ceia, noite que nós vamos celebrar, nos alegrar e ouvir a palavra do Senhor também, porque é de extrema importância. Você que tem a sua Bíblia, irmão, abra ela comigo em Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, estamos caminhando para o final do livro de Efésios. Efésios capítulo 5, se você não tiver Bíblia, os irmãos vão botar no telão aqui, você pode acompanhar conosco, amém? Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Todos encontraram? Se você não encontrou, a gente espera você encontrar. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta no texto, que isso é de extrema importância também. Efésios no capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por essa noite, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, não para ouvir um homem, mas para ouvir a tua palavra ser pregada, proclamada e exposta para as vidas delas, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa falar com a sua igreja, Senhor, que a tua graça possa ser derramada e encontre, Senhor, até o coração mais resistente a ela aqui nessa noite, Senhor. Louvamos ao teu nome porque hoje é noite de ceia, Senhor. Nós vamos partir o pão, beber do cálice, Senhor, e nos alegrar diante da tua presença por tão grande obra de salvação em nosso favor, Senhor. Que essa seja uma noite, Senhor, gloriosa diante da tua presença, e que o teu nome seja glorificado no final do culto que nós vamos prestar ao Senhor nessa noite, Pai. Assim nós oramos, Jesus, e assim nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos expor esses versículos do 1 ao 17, e o nosso tema hoje, irmãos, é imitadores de Deus. Nós vamos falar sobre essa doutrina que é bíblica de imitar a Deus. O tema da nossa mensagem: imitadores de Deus.
No último domingo, irmãos, nós fizemos a exposição de Efésios, o fim de Efésios 4, e nós falamos sobre um novo estilo de vida que é proposto para um cristão viver. Aqueles que se convertem são chamados a um novo estilo de vida, e nós vimos ali que Paulo ele dá 3 instruções para que a gente viva esse novo estilo de vida. Paulo ele vai pedir para que a gente rompa com as práticas pagãs do passado, para que a gente abrace a verdade, tal como ela é em Cristo, e para que a gente pratique ou aplique a verdade de Cristo nas nossas vidas. Paulo, irmãos, agora ele vai passar a falar de forma imperativa. Veja bem, quando Paulo fala no verso 5, logo no versículo 1 ali, Paulo ele está dando uma ordem para a igreja, ele está dando uma instrução imperativa de como os filhos amados de Deus devem viver, de como os filhos amados de Deus devem imitar o seu pai. Veja bem, irmãos, Paulo ele vai falar sobre essa questão da imitação. E a imitação é uma doutrina clara nas Escrituras. Vários textos você encontrará ordens específicas e explícitas: imitem a Deus, sejam imitadores de Jesus, sejam imitadores do Senhor. Então essa é uma doutrina clara nas Escrituras, irmãos. É um ensino claro, porque é um propósito de Deus que os seus filhos sejam semelhantes a Ele. Então veja bem, Deus é Pai. E como Pai, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a imitar a Ele. Essa doutrina da imitação é clara, e Paulo vai dizer que os filhos são como seus pais. Ou seja, como um filho aprende? Pela imitação. Você que é pai sabe, você pode falar para o seu filho. Só que se você for lá e fazer algo, ele não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer o que vê você fazendo. É mais ou menos o que Jesus diz. Eles vêm a Jesus e dizem: Jesus, faz um sinal para nós, faz um milagre. E Jesus ele olha para a multidão, para os discípulos e diz: olha, eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Os filhos são assim, eles imitam os pais. Então não adianta para um pai falar. Um pai ele precisa fazer. Um pai ele não ensina o seu filho apenas com aquilo que diz, mas muito mais com aquilo que faz. Veja bem, o exemplo ele arrasta. Se falamos algo e não fazemos, nós não vamos estar dando um bom exemplo para que as pessoas nos copiem. Só que quando nós olhamos para Deus, irmãos, Deus ele nos mostra como nós devemos viver. Deus ele é um bom pai a ser imitado. E Deus ele deseja que nós, como seus filhos, aprendamos dele pela imitação. Veja bem, irmãos, há 2 extremos nessa questão da imitação. Preste atenção. Há 2 extremos quando o assunto é imitação de Deus. O primeiro deles, o primeiro extremo no assunto da imitação é a teologia de que o homem é um semideus. Então qual o primeiro extremo na imitação? Você é um pequeno Deus. O que você fala, acontece. Você já ouviu isso? As suas palavras têm poder. Então, o que você decreta vai acontecer. O que você declara vai ser real. O homem fala e a sua palavra tem poder. Ele decreta e as coisas acontecem. Ele ordena e o mundo espiritual se move quando ele ordena. Por quê? Porque afinal de contas ele é um semideus. Sabe o que é isso? É um extremo da imitação de Deus. É a teologia de que o homem é um semideus. Só que tem um outro extremo, que ele vai para o outro campo, que é a teologia de que Deus ele é um ser em desuso. Ou seja, o mundo em que vivemos, ele não leva Deus em conta. E como tudo é explicado? Pela ciência. Deus ele é um ser em desuso, não há lugar para Deus e não há espaço para Deus. E esses são 2 extremos comuns na imitação de Deus. Só que veja bem, meus irmãos, nós devemos imitar ao nosso Pai. Deus deseja que nós sejamos seus imitadores. Só que há algumas coisas que nós não podemos imitar a Deus, nem que a gente deseje. Nós não conseguimos imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Ou seja, Deus é onisciente, nós não conseguimos imitar a Deus na onisciência.
Deus é onipotente, nós não conseguimos imitar a Deus na onipotência. Deus é onipresente, não conseguimos imitar a Deus na onipresença. Deus, Ele é criador, nós não somos como Deus na arte de criar. Então há coisas que nós não podemos e não conseguimos imitar a Deus, só que há coisas que nós devemos imitar ao Senhor, irmãos. A pergunta que fica: como nós podemos nos tornar imitadores de Deus? Pastor, como eu me torno um imitador de Deus? É isso que Paulo vai falar no texto que lemos. É o que nós precisamos fazer como filhos de Deus para nos tornarmos seus imitadores. E nesses 17 versículos, irmãos, Paulo ele vai falar basicamente de 3 atitudes que nós devemos ter para nos tornarmos imitadores de Deus. Então veja bem, você como filho de Deus tem um propósito: buscar ser semelhante ao seu pai. A pergunta é: como é o seu pai para que você se torne semelhante a ele? O que Deus faz que você precisa imitar a ele? Que atitudes você precisa ter? Paulo vai falar 3 atitudes, preste muita atenção que aqui a nossa mensagem vai ficar concentrada. 3 atitudes que devemos ter para nos tornarmos imitadores de Deus. Pastor, como eu me torno um imitador de Deus? Andando em amor. Sabe como nós nos tornamos imitadores de Deus? Andando em amor. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Ele vai dizer assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, vivam em amor. Na sua tradução talvez vai dizer andai em amor. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como eu me torno um imitador de Cristo? Andando em amor, assim como o nosso Deus anda em amor. Vivendo em amor, assim como o nosso Deus vive em amor. Para que a gente entenda um pouquinho melhor, irmãos, o que é um imitador? O que significa a palavra imitador? A palavra imitador, ela vem da mesma palavra usada para mímica. Sabe, quando você faz mímica, você tem até umas pessoas que brincam, né? Aquela brincadeirinha, né? Eles ficam tentando fazer a mímica para a pessoa descobrir. Eu nunca brinquei disso, não sei qual que é o intuito, né? Mas tem um intuito, eles fazem a mímica e a pessoa tem que descobrir o que se está fazendo. A palavra imitar é a mesma palavra usada para mímica. É a mesma palavra usada para mímica. A mímica, irmãos, para que você entenda, ela era a parte mais importante do trabalho de um orador, de alguém que falava. Então um orador, ele falava, ele comunicava, e a parte mais importante no desempenho de um orador era a mímica. 3 coisas faziam parte da vida de um grande orador: teoria, mímica e prática. Então o que um grande orador do passado possuía? Teoria, mímica e prática. Se eu quiser ser um grande orador, o que eu preciso? Eu preciso imitar os grandes oradores do passado. Eu preciso copiar o que eles faziam, como eles faziam. Só que veja bem, irmãos, se nós quisermos ser grandes oradores, nós vamos ter que imitar os grandes oradores do passado. Mas se nós quisermos ser santos, nós temos que imitar a Deus, irmãos. Sabe como nós nos tornamos santos? Imitando a Deus. Sabe como nós vamos crescer na vida de santidade? Imitando ao nosso Deus. E Paulo vai dizer que nós devemos imitar Deus no amor. Nós devemos procurar amar como Deus amou. E essa missão é difícil, irmão. Amar como Deus amou não é qualquer coisa. Não é uma missão tão simples. Andar em amor expressa uma ação habitual. É fazer do amor a principal regra da nossa vida. Esse amor que Paulo está falando aqui, que nós devemos imitar e andar para ser imitadores de Deus, irmãos, ele possui 2 características distintas. Veja bem, Paulo diz: andem em amor. Deus é amor, e como imitadores de Deus nós devemos andar em amor. O que distingue esse amor? Quais são as características deste amor? Há 2 claras aqui. As 2 características claras que esse amor possui. A primeira delas, o amor que nós devemos imitar a Deus, é um amor que tem como característica o perdão.
A primeira coisa que distingue o amor de Deus é que Deus é um Deus perdoador. E o amor de Deus é um amor que perdoa. Essa é a primeira característica distinta desse amor, o perdão. Olhe comigo no capítulo 4, no verso 32, o que vai dizer. Vai dizer assim: em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O que Paulo diz no versículo 32 do capítulo 4? Que Deus nos perdoou em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 1 do capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Então no versículo 32 do capítulo 4 ele diz: Deus perdoou em vocês em Cristo. No capítulo 1, no versículo 5 ele diz: então imitem tudo que Deus faz, perdoem como Deus perdoou vocês em Cristo. O amor que Deus tem por nós é um amor que perdoa, irmãos. E se nós quisermos ser imitadores de Deus de fato, nós vamos ter que andar em amor. E andar em amor significa perdoar, significa estar disposto a perdoar. Assim como Deus nos amou e perdoou, também nós devemos amar e perdoar. Veja bem, você foi perdoado em Cristo, eu fui perdoado em Cristo. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que o perdão que Deus exerceu em nosso favor não foi por merecimento. Deus, Ele não olhou para mim e para você e disse assim: eu vou perdoar esse cara aqui porque ele merece o meu perdão. Não merecia. O perdão de Deus é por graça. E quando nós perdoamos como Deus perdoou, não perdoamos por merecimento. Usamos da graça que nos alcançou e estendemos ela a outras pessoas. O amor de Deus é um amor que perdoa, irmãos. Eu fui perdoado, você foi perdoado. E sabe o que nós devemos fazer? Perdoar. Nós devemos perdoar, irmãos. A pergunta que fica para nós aqui, já para nós aplicarmos logo no primeiro tópico: quem você precisa perdoar? Será que você tem perdoado como Cristo perdoou você? Será que você tem buscado ser um imitador de Deus, perdoando como Deus perdoou você? Para quem você precisa pedir perdão, irmão? Para quem você precisa liberar perdão? Quem são as pessoas que você precisa se consertar com elas? Não, pastor, eu não estou sentindo de perdoar. Não vai sentir nunca. Não vai, irmão. Não vai. Se você depender do seu sentimento, você vai fazer pouca coisa. Você vai obedecer muito pouco o que a palavra de Deus ensina. Se nós quisermos ser imitadores de Deus, irmãos, nós precisamos perdoar como Deus nos perdoou. Nós precisamos amar como Deus nos amou. Põe para nós a primeira citação, que é exatamente sobre essa questão do perdão. Francis Fox vai dizer assim: aqueles que são filhos de Deus pela graça, eles devem se tornar mais parecidos com o Pai Celestial, pela perseverança constante e imitação do modelo divino, tendo recebido o incrível privilégio e graça de serem seus amados, devem corresponder mostrando bondade em perdoar. Então veja bem, irmãos, essa é a característica de um imitador de Deus, e essa é a primeira marca distintiva desse amor. O amor de Deus para conosco é um amor que perdoa, e se nós andarmos em amor, nós vamos ter que estar dispostos a perdoar. O perdão, ele deve fazer parte da nossa vida, irmão, deve fazer. Nós precisamos exercitar o perdão, porque uma hora nós vamos precisar dele. Veja bem, exercite o perdão, porque uma hora você vai precisar dele também. E Jesus diz assim: olha, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não estender a graça que eu estendi sobre você a outras pessoas, essa graça, quando você precisar, também não vai ser estendida sobre a sua vida. A primeira marca do amor de Deus, que distingue o amor de Deus que nós devemos andar, é o perdão. A segunda característica distinta desse amor que nós devemos andar é o sacrifício. Então veja bem, o amor de Deus que nós devemos andar e imitar é um amor que perdoa, e é um amor que se sacrifica, que está disposto ao sacrifício. Olha o que vai dizer o verso 2:
vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja bem, Paulo não está falando de um amor sentimental aqui, irmãos. Ele está dizendo, o amor de Deus não é um amor sentimental. O amor de Deus é um amor que perdoa, ainda quando a pessoa não merece perdão. O amor de Deus é um amor que se sacrifica. Não é um amor apenas sentimental. Esse amor de Deus, irmãos, não é um mero sentimento. Esse amor que Paulo está pedindo e exigindo que o povo de Deus ande, irmãos, ele não é um mero sentimento. Ele é um amor que dá tudo pelo irmão, sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. Sabe qual é o amor que nós devemos andar? É um amor que está disposto a dar sem receber nada em troca. E é um amor que não está disposto a dar pouco, mas a dar tudo se necessário. A se entregar de fato, a se sacrificar de fato. É um amor sacrificial. Veja bem, irmãos, Paulo começa com andar em amor. É a primeira coisa que ele fala. Se nós queremos imitar a Deus, nós devemos andar em amor. É a primeira característica. O assunto que Paulo aborda, pois o amor é o elemento fundamental da vida cristã. Veja bem, se nós andarmos em amor, irmãos, nós não vamos desobedecer a Deus. Se nós andarmos em amor, irmãos, nós não vamos fazer mal para ninguém. Se nós quisermos ser imitadores de Deus, a primeira atitude que nós precisamos ter precisamos andar em amor. Paulo ele vai citar uma segunda atitude. Se nós quisermos ou desejarmos ser imitadores de Deus, além de andar em amor, nós precisamos andar como filhos da luz. Além de andar em amor, precisamos andar como filhos da luz. Pastor, como eu me torno um imitador de Deus? Andando em amor, andando como filho da luz. A ordem de Paulo, andem em amor ou vivam em amor, ela é seguida da condenação, da perversão do amor. Então veja bem, verso 1 e 2 ele vai falar do amor, verso 3 e 4 ele vai falar do amor pervertido, de como o amor ele pode se perverter. Ao tratar do assunto da santidade, Paulo ele vai falar sobre os pecados dos quais nós precisamos fugir. Preste atenção no verso 3 e 4 aqui, irmãos. Olha o que ele vai dizer: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Paulo vai falar aqui de dois grupos de pecado. No verso 3 ele vai falar dos pecados sexuais. No verso 4 ele vai falar dos pecados da língua, da boca. No verso 3 ele fala do pecado sexual. Veja bem, os pecados do sexo ou os pecados sexuais não deveriam estar presentes na vida dos crentes. Os pecados sexuais não deveriam fazer parte da vida dos crentes. Que pecados são esses que Paulo cita ali? Imoralidade sexual, impureza e ganância. Esses pecados não deveriam fazer parte, irmãos, da vida dos crentes, da vida dos cristãos. Quando Paulo está escrevendo aqui, é muito semelhante ao que a gente vive hoje. A imoralidade sexual, irmãos, ela era considerada algo normal, algo comum. Você viu? Novo Hamburgo, né? Se você olha a notícia, você está atento ao que está acontecendo, que você deve ler a Bíblia e deve ler o jornal, irmão, para saber o que acontece na sua cidade. Você viu que em Novo Hamburgo lá, eles liberaram um casamento trissal? Eu nem sei o que é trissal, irmão, mas é um casamento de 3, eu acho, né? E diz que dos 3, uma está grávida ainda, 2 mulheres e um homem. E a juíza liberou. Imoralidade sexual, irmãos. E veja bem, sendo propagado como algo normal. Você olha no NH, está lá, sendo propagado. Você olha no jornal, isso está sendo propagado. O que é isso? É a imoralidade sexual sendo tratada como algo comum. Isso já acontecia quando Paulo está escrevendo aos Efésios.
A imoralidade sexual era algo comum naqueles dias, irmãos. A infidelidade conjugal era algo comum nos dias de Paulo. O homossexualismo, ele era tido como algo normal. Veja bem, de 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais nos dias de Paulo. De 15, 14 eram homossexuais. Isso já era tratado como algo comum. Assim como nos nossos dias, a imoralidade sexual era uma prática comum daquele tempo. Era uma prática comum no contexto daquela igreja. Veja bem, irmãos, a imoralidade sexual, infelizmente, tem invadido o lar de muito crente. Infelizmente, tem muito cristão caindo em imoralidade sexual, irmãos. E infelizmente, isso acaba afetando a igreja. Infelizmente. A imoralidade sexual tem invadido, irmão, a vida de muito cristão, de muito crente. Não estou falando aqui da nossa igreja, estou falando num geral. O pior é que isso tem se tornado como algo comum e tem se recebido isso como algo comum. Não é comum, é anormal. Só que veja bem, irmãos, quando isso acontece, isso acaba trazendo danos para a vida da igreja local. Além de trazer tristezas para a família, isso acaba trazendo tristeza também para a igreja local. O segundo grupo de pecado que Paulo vai falar aqui é os pecados da língua. Só que veja bem, assim como os pecados sexuais não deveriam fazer parte da vida dos crentes, os pecados da língua também não deveriam. Os pecados da fala, os pecados da boca, sabe? Tiago vai dizer que a boca ela tem poder para incendiar um bosque, que a língua ela tem esse poder, sabe? De incendiar um bosque, de ser usada para o mal, de não ser usada para edificação, mas para destruição. Os pecados da língua também não deveriam estar presentes na vida dos crentes. Você prestou atenção no que ele diz ali? Ele fala de piada vulgar. Vamos ler? Ele diz assim no verso 4: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Ele está dizendo que crente não conta piada vulgar. Ele está dizendo que crente ele não participa de conversa obscena. Ele está dizendo que se você está num grupo que tem isso, você não faz parte disso, você não interage com isso. E mais para frente nós vamos ver, se possível você condena isso, porque isso não faz parte da vida de um cristão. Palavras obscenas, contar piadas imorais, se envolver em fofocas, se envolver em conversas vãs ou chocarrices, como algumas traduções vão dizer, isso não faz parte do vocabulário dos crentes. Não faz parte da nossa vida. Não faz parte do nosso linguajar, irmãos. Conversas obscenas, piadas vulgares. Não, pastor, mas é só uma piadinha. É só uma piadinha que você não deveria participar dela. Não, pastor, mas eu nem falo nada, mas se você dá risada, você já participou. Sabe, se alguém conta algo que não edifica a sua vida e você se alegra com aquilo, dá uma risadinha, você já participou daquilo, irmão. Você já está fazendo parte do que não deveria fazer. Piadas. Pastor, crente não conta piada? Conta, olha os stand-up gospel, irmãos. Tem um monte de stand-up gospel bem legal, dá para você olhar. Pelo menos você vai dar risada e não vai ser nada vulgar. A questão é, como crentes não participamos de conversas obscenas. Como crentes não participamos de piadas vulgares. Como crentes não participamos de fofoca. Não usamos nossos lábios para isso. Tem uma frase que eu li hoje, irmão, ontem, de Warren Wiersbe, que é uma citação que eu quero colocar, que fala exatamente sobre isso. Põe para nós aqui a segunda citação, que vai dizer assim: olha o que ele diz: pode-se dizer muita coisa a respeito do caráter de uma pessoa, ao se considerar o que a faz sorrir e o que a faz chorar. Pode-se dizer muita coisa do caráter de uma pessoa, irmão. É só você observar o que está fazendo ela sorrir. Se ela está sorrindo com conversas obscenas e piadas vulgares, isso está falando muito a respeito de quem ela é, irmãos. Veja bem, meus irmãos, o santo de Deus não vê graça alguma na linguagem torpe. O povo de Deus, irmãos, ele não acha graça em piadas obscenas.
Você não é aquele que participa, você é aquele que quando a piada é contada, você sai fora e não ouve ela. Você não é aquele que interage, você é aquele que quando a conversa é lançada, porque hoje tem muito grupo de WhatsApp, né, irmão? A gente sabe disso. É comum, a gente se relaciona com pessoas que não são da igreja, que não congregam, que não são crentes. E essas pessoas, elas não têm filtro, mas nós temos. E sabe o que nós somos ali? Vamos falar sobre isso. Nós somos luz. Se elas estão em trevas, nós não podemos entrar nas trevas delas. Nós somos aqueles que condenam as obras das trevas. Nós somos aqueles que não participam desse tipo de conversa, porque esse tipo de conversa não convém ao povo santo, não convém àqueles que servem ao Senhor. O santo de Deus, ele não vê graça alguma em linguagem torpe, nem em piadas obscenas. Além desses dois grupos de pecado, Paulo, irmãos, ele vai acrescentar mais 2 incentivos à santidade. Então veja bem, Paulo ele pede para que a gente fuja do pecado sexual, e para que a gente fuja do pecado da língua. Ele vai acrescentar na sequência do texto mais 2 incentivos à nossa santidade. Além de fugir do pecado sexual, além de fugir do pecado da língua, Paulo ele vai acrescentar 2 incentivos. O primeiro deles, a certeza do julgamento. Por que nós devemos buscar a santidade? Porque nós temos certeza que haverá um julgamento. Nós temos certeza que Deus ele julgará as pessoas. Olha o que diz o verso 5, do verso 5 ao verso 7, vai dizer assim: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. O primeiro incentivo de Paulo à santidade aqui é a certeza do julgamento. Devemos, irmãos, nos abster da imoralidade, porque o nosso corpo foi criado por Deus. Nosso corpo foi unido a Cristo, e o nosso corpo é habitado pelo Espírito Santo. Então veja bem, Deus nos criou, nos uniu a Cristo, Deus mora dentro de nós através do Espírito Santo, e por isso nós devemos nos abster da imoralidade sexual, irmãos. Os imorais, eles podem escapar do juízo aqui na terra, mas eles não escaparão do juízo de Deus. Aqueles que vivem uma vida imoral, eles podem se esconder de Deus, das pessoas aqui na terra, eles podem ocultar seu pecado aqui na terra, mas veja bem, irmão, de Deus não vai ter como se esconder. Eles se escondem hoje, eles escapam do juízo da terra, mas não escaparão do juízo de Deus. Paulo é claro dizendo, os imorais não herdarão o reino dos céus. Os imorais não entrarão, é isso que ele está dizendo. Podem estar certos que nenhum imoral, nenhum vai entrar. Nenhum imoral entrará, nenhum ganancioso entrará, nenhum impuro entrará, nenhum idólatra entrará. Isso é certo. E veja bem, se você tem caído na imoralidade, se arrependa hoje. Se você tem caído na idolatria, se arrependa hoje. Se você tem caído na ganância, se arrependa hoje. Se você tem caído e vivido uma vida impura, se arrependa hoje, irmão. Porque Deus está nos dando a oportunidade do arrependimento todos os dias. E hoje é mais um dia que Ele está fazendo isso. Está abrindo uma porta para que você se arrependa, para que você confesse o seu pecado, para que você se volte a Ele. Porque os imorais não entrarão, irmão. É isso que Paulo deixa claro. Veja bem, nos dias de Paulo, irmão, havia falsos mestres lá. Havia falsos profetas, falsos mestres. E eles afirmavam que os cristãos, eles podiam pecar que não ia dar nada. Ele diz, não, pode pecar, não vai dar nada, vocês vão passar impune. E é isso que Paulo fala no verso 6, não se deixe enganar por palavras vazias. Porque os falsos mestres estavam lá com uma falsa doutrina dizendo, olha, pode pecar à vontade, não tem problema pecar, a graça de Deus vai alcançar vocês. Podem pecar, não vai acontecer nada. Esses falsos mestres, eles usavam de vários argumentos. Eles usavam de várias estratégias. Eles diziam, peque à vontade, porque isso não vai afastar você do reino de Deus. Eles diziam mais ou menos assim, para que você entenda, meus amados, oh meus amados, vocês são salvos pela graça. A graça de Deus alcançou vocês, portanto, podem pecar à vontade.
Porque Deus ama vocês. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Era assim que os falsos mestres pregavam. E Paulo está dizendo, olha, não ouçam eles. As palavras deles são palavras vazias. Os falsos mestres estavam lá dizendo, olha, vocês são salvos pela graça. Sabe aquela vozinha meiga? Porque nós temos a tendência de olhar para o tom da voz. Meus amados, que pastor mais amável. Meus amados, podem pecar, Jesus ama vocês. A graça vai alcançar vocês. Sabe como Paulo responde isso? Romanos 6. Põe para nós Romanos 6, versos 1, 2 e 3. Essa era um assunto frequente que acontecia na igreja. E olha o que Paulo vai dizer a esse tipo de ensino. Quando eles diziam, pequem à vontade, a graça de Deus é superabundante. Aqueles que pregam a teologia da hipergraça, eles usam aquele versículo que diz assim, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Essa é uma verdade, irmão, só que eles distorcem o real sentido dessa verdade para proteger um estilo de vida totalmente errado. Olha o que Paulo vai dizer com respeito a isso. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então Paulo ele responde a esse falso ensino dizendo, olha, um crente, ele peca, mas ele não vive no pecado. Pastor, eu como crente, eu não vou pecar mais. Você vai pecar, irmão, infelizmente. Todos nós vamos pecar uma hora ou outra. Só que isso não deve ser uma coisa frequente. Um crente não é alguém impecável. Ele peca. Ele vai pecar. Hora ou outra ele vai pecar. Hora ou outra você vai pecar, hora ou outra eu vou pecar. Nós estamos lutando contra o pecado diariamente. Só que o Warren Wiersbe diz isso, né? A terceira citação. Ele diz assim, um cristão não é impecável. Então veja bem, você não é alguém impecável. Você vai pecar. Um cristão não é impecável, mas é cada vez mais uma pessoa sem pecado. Então veja bem, um cristão não é alguém que não peca, mas não é alguém que vive no pecado. Um cristão, ele cada dia peca menos. Cada dia o seu pecado, ele vai diminuindo. E o que é isso? Santificação. Porque ele está crescendo em santidade, ele está diminuindo a frequência em que peca. Ele não para de pecar, mas peca menos. Sucessivamente peca menos. Você não é alguém pecável, irmão, mas você deveria estar diminuindo o seu nível de pecado. Deveria estar diminuindo a frequência com que você peca. Eu deveria. E essa é a nossa luta diária. Buscar a Deus, clamar ao Senhor, ter uma vida com Jesus, para que o nosso pecado ele seja cada dia menos. Paulo, irmãos, ele trata ainda da manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Na parte B do verso 6 ele vai dizer assim, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. O que os desobedientes receberão? A ira de Deus, aqui na terra e na eternidade. A ira de Deus virá sobre os desobedientes. Deus ele derramará e manifestará a sua ira. Quando nós falamos do pecado, irmãos, o pecado na vida do crente é diferente. Sabia? O pecado na vida do crente ele é diferente, ele é pior. Um crente quando peca é muito pior do que quando um ímpio peca. Porque para um ímpio, alguém que não conhece o Senhor, o pecado é normal, mas para um crente não. Por isso que quando um crente peca, quando um cristão peca, o seu pecado é pior. Se nós desobedecermos ou vivermos na desobediência, a ira de Deus recairá, irmão, sobre todos os desobedientes. Porque Deus é justo, porque o seu reino é um reino justo, a ira de Deus virá sobre os injustos. E veja bem, Deus derramará a sua ira sobre os desobedientes. Fim do verso 6. No verso 7 Paulo vai dizer assim, não participem do que essas pessoas fazem.
Os desobedientes receberão a ira de Deus. Então vocês, povo de Deus, igreja, você que é cristão, não participe do que eles fazem. Não faça parte, não participe dos pecados, porque a ira de Deus virá sobre eles. E se vocês participarem disso, vocês também receberão a ira como consequência. E Paulo é claro ao dizer: não participem, não se envolvam, não vivam nas mesmas práticas, não andem no mesmo estilo de vida. Paulo não está nos proibindo de viver com essas pessoas, porque é impossível. Certamente você trabalha com pessoas que são ímpias, né? Com certeza. Então, você vai conviver com elas, irmão, vai conversar com elas, vai tentar evangelizar elas. Se você é um cristão, você está tentando evangelizar elas. Paulo não está dizendo para a gente não conviver, porque senão a gente teria que sair desse mundo. Ele está dizendo para a gente não participar, não viver de acordo com o que essas pessoas vivem, não andar no estilo de vida com que essas pessoas andam. O segundo incentivo de Paulo aqui à santidade é o fruto da luz. Ou seja, quem anda na luz vai dar fruto. E os frutos de quem anda na luz é frutos que brilham, irmãos. Olha o que vai dizer o verso 8: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Viva como um filho da luz. Como um cristão vive? Como filho da luz. E faz muito tempo que eu não faço isso, irmão. Até parei com isso, mas hoje eu vou fazer isso sim, para a gente dar uma animada no nosso público. Se você puder, dica para esse irmão que está próximo de você: viva como um filho da luz. Diga para o da direita, diga para o da esquerda: viva como um filho da luz. É assim que nós devemos viver, irmãos. Os cristãos, eles vivem como filhos da luz. Eles andam como filhos da luz. Eles têm atitudes de filhos da luz. Eles têm responsabilidades como filhos da luz. Veja bem, você é um filho da luz, amém? Você é alguém que agora é luz do mundo, como Jesus diz. Você é alguém que foi chamado para iluminar esse mundo que está em escuridão. Você tem pelo menos 3 responsabilidades como filho da luz. Há pelo menos 3 responsabilidades que nós temos pelo fato de sermos como filhos da luz. A primeira: como filhos da luz temos que andar como filhos da luz. Como um filho da luz anda? Como um filho da luz, não como um filho das trevas. Um filho da luz, ele não anda como um filho de Satanás. Ele não faz o que os filhos de Satanás fazem. Ele não tem as práticas dos filhos de Satanás. Eles têm as práticas do seu Pai, do seu Deus, que é luz. E essa é a nossa primeira responsabilidade. Filhos da luz andam como filhos da luz. Antes, irmãos, nós não apenas estávamos em trevas, nós éramos trevas. Sabe o que eu era sem Jesus? Treva. Sabe o que você era sem Jesus? Treva. É isso que nós éramos. Não, é que eu andava nas trevas. Não, você era treva, irmão, eu era treva. Sem Jesus nós éramos trevas. Só que Jesus nos alcançou. Jesus nos resgatou. Jesus nos salvou, irmãos. E agora nós não só estamos na luz, nós somos luz. Nós não só estamos na luz, mas nós somos luz. E nós devemos viver de acordo com o que somos, como filhos da luz. O que é a luz? A luz, claro, né, irmãos? Ela ilumina. A luz aquece. O que mais a luz faz? A luz aponta a direção. Veja bem, na escuridão você não consegue ter direção para onde está indo. Quando você tem luz, você consegue ter direção para onde está caminhando. Então a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção. A luz, irmãos, ela avisa sobre os perigos. A luz produz vida. Você deve fazer como luz, você deve iluminar, você deve aquecer. Como luz, você é aquele que aponta a direção. Sabe? Está todo mundo indo para a esquerda, andando em trevas. Você é aquele que ilumina e diz: é por aqui que você deve caminhar. Você é luz, e como luz, sabe o que você faz? Você é aquele que avisa sobre os perigos. Você é luz, e sabe o que você faz como luz? Você produz vida. A luz produz vida, irmãos. A luz gera vida. Sem luz não há vida.
não há vida. E como cristãos, essa é a primeira responsabilidade que nós temos que andar como filhos da luz. A segunda responsabilidade que nós temos como filhos da luz, nós devemos produzir frutos luminosos. Olha o que vai dizer o verso 9 e 10. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Então nossa segunda responsabilidade como filhos da luz é que nós produzimos frutos luminosos. E Paulo diz quais frutos são esses. Filhos da luz produzem bondade, filhos da luz produzem justiça, filhos da luz produzem verdade, frutos luminosos. A terceira responsabilidade que nós temos como filhos da luz, precisamos condenar as obras infrutíferas das trevas. O que os filhos da luz fazem? Eles condenam as obras infrutíferas das trevas. Eles deixam elas claras, que é o que Paulo vai dizer no verso 11. Olha o que diz o verso 11: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. O que filhos da luz fazem? Filhos da luz, eles condenam as obras infrutíferas das trevas. Eles condenam aquilo dos filhos das trevas. Veja bem, irmãos, não podemos ser cúmplices. Nós precisamos reprovar, desmascarar as obras das trevas, trazendo elas para a luz. Sabe o que Paulo diz no verso 12? Ele vai dizer assim: é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Ele vai dizer que as obras das trevas, elas são indizíveis, de tão más que elas não são dignas de ser mencionadas. As obras das trevas, as obras más, elas não são dignas de serem faladas, de tão más que elas são. O pecado, irmãos, não pode ficar oculto diante da luz. Sabe o que a luz faz? A luz, ela traz para a clareza tudo aquilo que estava oculto. O pecado, ele fica claro diante da luz. Olha o que vai dizer o verso 13: suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. O pecado não fica oculto diante da luz. A luz, irmãos, revela a verdade e mostra o caráter real das coisas. Sabe o que a luz faz? A luz mostra o que está errado. Toda vez que a luz é ligada, o que é errado fica visível aos olhos. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Manu, tu trabalha lá num bloco cirúrgico, né? Alguma vez algum cirurgião fez uma cirurgia com a luz apagada? Jamais. Porque ele precisa da luz ligada para ver o que está de errado e aonde ele precisa usar os seus instrumentos. Se ele fizer uma cirurgia com a luz desligada, o que acontecerá? Provavelmente morte. Provavelmente algum dano ocorrerá. Ele liga a luz e a luz traz a evidência, aquilo que precisa ser operado. É exatamente isso que a luz faz. A luz traz a clareza tudo aquilo que é mal, irmãos. A luz traz a clareza o pecado. A luz, ela denuncia as obras das trevas. Sabe o que isso explica? Isso explica porque os incrédulos fogem da igreja e da palavra de Deus. Sabe por que tem pessoas fugindo da igreja, fugindo da Bíblia? Porque eles sabem que quando eles entram em uma igreja, quando a Bíblia é pregada, quando eles conhecem a verdade da palavra, o seu pecado vai ficar visível e patente diante dos seus olhos. Então, muitos preferem fugir. Os incrédulos fogem, irmãos. Eles querem distância da igreja. Eles querem distância da palavra. Os incrédulos, eles querem distância dos crentes. Porque veja bem, o incrédulo andar perto de um crente ligeirinho, ele vai ver que está vivendo uma vida totalmente torta. O seu pecado, ele vai ficar visivelmente, não só nos seus olhos, mas aos olhos de todos aqueles que estão cercando. Então o que eles preferem? Me isolo, me afasto, não quero Bíblia, não quero igreja, não quero nada que vem de Deus, porque isso vai deixar claro quem eu sou. É isso que a luz faz. A luz, ela denuncia, ela mostra as obras das trevas.
E por isso os incrédulos procuram ficar longe da igreja, longe da Bíblia. O versículo 14, ele é uma conclusão natural do que Paulo vem falando. Olha o que vai dizer o versículo 14: pois a luz torna visíveis todas as coisas, todas elas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Esse verso 14 aqui é a conclusão do que Paulo vem falando. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa condição antes de Cristo, ela é claramente descrita nesses termos: sono, morte e trevas. Como nós estávamos? Adormecidos, mortos, em trevas. Só que o que aconteceu? A luz do Evangelho resplandeceu sobre as nossas vidas. Cristo nos libertou. Não andamos mais em trevas, não estamos mais adormecidos, não estamos mais mortos. Cristo nos libertou, irmãos, nos libertou de todas essas coisas. A conversão não é nada menos do que o despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz. Se quisermos ser imitadores de Deus, precisamos andar como filhos da luz. Como mais eu me torno um imitador de Deus? Andando em amor, andando como filho da luz e andando em sabedoria. Como eu me torno um imitador de Deus? Terceira coisa, andando em sabedoria. Olha o que vai dizer os versos 15, 16 e 17. Vai dizer assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Como eu me torno um imitador de Deus? Andando em sabedoria, vivendo uma vida de sabedoria. Paulo ele vai apresentar aqui pelo menos 4 razões por que a gente deve andar em sabedoria, ou viver a vida de modo sábio, de forma sábia. A primeira delas, a gente deve andar em sabedoria, de forma sábia, porque a vida é curta, irmãos. A nossa vida é uma vida curta, é o que Paulo vai dizer lá no começo do verso 16: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Por que nós devemos andar de forma sábia? Porque a nossa vida ela passa rápido. Os nossos dias nessa terra eles passam rápido. O nosso tempo aqui nessa terra ele é curto, irmãos. Ele vai terminar a hora ou outra. E 80, 70, 60, alguns mais, alguns menos, isso não é muita coisa, irmãos. A gente acha que é, mas isso é quase nada. A nossa vida é curta. Segundo motivo porque a gente deve andar em sabedoria, porque os dias são maus. Os dias que nós vivemos são maus e nós devemos andar de forma sábia. Por que a gente deve viver e andar de forma sábia? Porque Deus nos deu uma mente. É o que Paulo diz lá no verso 17: não ajam de modo impensado, não ajam de forma impensada. Deus deu uma mente para vocês. Vocês devem usar essa mente para viver de forma sábia. Por que eu devo andar de forma sábia? Porque Deus, essa aqui é mais batida que todas, né? Mas é verdade. Nós devemos andar de forma sábia, irmãos, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. E porque Deus tem um plano para as nossas vidas, a gente deve andar de forma sábia, que é o que Paulo vai dizer lá no verso 17: procurem entender a vontade do Senhor. Então veja bem, por que precisamos andar de forma sábia? Porque a vida é curta, porque os dias são maus, porque Deus nos deu uma mente, e porque Deus tem um plano para a nossa vida. Esses versos de 15 a 17, eles definem andar em sabedoria. Eles definem uma pessoa que anda em sabedoria, uma pessoa que vive em sabedoria. E há pelo menos 2 pontos que demonstram uma pessoa que vive de forma sábia. Veja bem, primeiro deles, a pessoa sábia tira mais proveito do seu tempo. Quem é a pessoa sábia? É a pessoa que sabe aproveitar da melhor forma o seu tempo. É a pessoa que sabe usar da melhor forma o seu tempo. Olha o que diz o verso 16 e 17: portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Na sua tradução talvez vai ter a palavra remir, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor, quem são pessoas sábias? Pessoas que tiram maior proveito do seu tempo. Essa palavra remir aqui,
quer dizer comprar de volta. E ela tem o sentido de tirar maior proveito do tempo. Veja bem, meus irmãos, preste muita atenção, porque talvez isso aqui se encaixa muito perfeitamente na sua vida. A marca de nossos dias é gastar mais e mais tempo sem obter benefício para as coisas do Senhor. Sabe qual a marca dos nossos dias? Nós vivemos uma geração extremamente ocupada. Uma geração que não tem tempo para nada. Você fala com as pessoas, elas dizem: não, aqui meu tempo está curto, eu não tenho tempo para mais nada, eu não consigo fazer mais nada, eu estou cheio de compromissos. Você já ouviu alguém falando assim? Você já falou assim, né? Eu falei assim umas 10 vezes essa semana, irmão. Umas 10 vezes essa semana eu falei: meu tempo está muito curto, eu tenho pouco tempo para fazer as coisas, a vida está muito corrida. E essa é a marca do nosso tempo, irmãos. A maioria das pessoas estão muito ocupadas, elas gastam tempo com tudo, e elas se esquecem de gastar tempo com as coisas do Senhor. Elas estão buscando diversos benefícios, mas elas não estão buscando obter benefícios para as coisas do Senhor. Sabe quem está trabalhando de forma muito sábia? Satanás, irmãos. Satanás, ele trabalha para nos pressionar. Ele está diariamente nos pressionando, irmãos, para que falte tempo, para que a gente ande muito ocupado, para que a gente não pense verdadeiramente no que importa, para que a gente não busque a Deus. Sabe qual uma das estratégias que Satanás mais usa? Ele ocupa você, ele enche você de ocupações, e muitas vezes você acha que é Deus te abençoando, quando na verdade é Satanás te ocupando. Eu uso sempre o mesmo exemplo. Êxodo diz que o povo de Israel está no Egito, preso há muito tempo, 400 anos, 430 anos. Eles começam a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, nos salve, envia um libertador. E aí o que acontece? Chega no ouvido de Faraó. O povo começou a clamar a Deus lá, eles estão buscando a Deus. Qual a primeira coisa que Faraó manda fazer? Dobrem as cargas, dá mais serviço para eles. Eles têm que produzir mais tijolos, e agora, se eles quiserem palha, depois do dia inteiro de trabalho, eles vão atrás da palha, porque nós não vamos mais fornecer palha para eles. O que Faraó fez para que o povo não buscasse a Deus? Preste atenção. O que Faraó fez para que o povo não buscasse a Deus? Encheu o povo de responsabilidade, encheu o povo de compromisso, encheu o povo de trabalho. Pastor, trabalho é bênção? Ele é, mas o trabalho deve ter o seu lugar. O trabalho, ele deve ter o seu tempo. O trabalho, ele deve ocupar um tempo da nossa vida e não toda a nossa vida. Veja bem, meus irmãos, Satanás está trabalhando diariamente para nos pressionar, para nos fazer ficar sem tempo para buscar a Deus. E talvez você não tenha notado isso, talvez você não tenha percebido isso, talvez você está cheio de afazeres e você não percebe que está lhe faltando tempo para buscar a Deus, para obter as coisas que são do Senhor. Satanás está trabalhando constantemente, mas as pessoas sábias, irmãos, elas têm consciência de que o tempo é um bem precioso. O que uma pessoa sábia entende? O tempo é precioso. Eu te pergunto, quantas horas tem o seu dia? Alguém aqui tem um dia de 25 horas? Ninguém. Eu tenho um dia de 24 horas. O seu dia é um dia de 24 horas. Então todos nós temos o mesmo tempo à disposição. O mesmo tempo que eu tenho é o tempo que você tem. A hora que eu tenho, ela é de 60 minutos. A sua também, né? Também é de 60 minutos. Então nós temos o mesmo tempo, irmãos. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós recebemos o mesmo tempo do Senhor. A questão é, como você está usando o tempo que você tem? De que maneira você está aproveitando o tempo que você tem de forma sábia, como Paulo diz? Aproveitando todas as oportunidades? Ou será que você não está jogando fora o seu tempo, fazendo coisas que não precisa fazer? Você é aquele que está remindo o tempo porque os dias são maus? Ou você é aquele que está desperdiçando o seu tempo, gastando o seu tempo com o que não precisa? Eu sempre falo, irmão, eu não gosto muito de dormir, e eu não tenho nada contra quem dorme, mas eu não sou alguém que gosta muito de dormir.
Porque eu tenho, isso é um pensamento meu, não é uma doutrina bíblica, nada. Estou compartilhando uma questão que eu vejo para a minha vida. Para mim, dormir demais é perda de tempo. Se eu durmo demais, talvez eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu podia fazer. Então o que eu penso? Eu trabalho, saio 6h30 de casa. Eu poderia levantar às 6, irmãos, para sair 6h30, tranquilo. Só que se eu levanto às 6, eu deixo de orar pelo menos 40 minutos. Eu deixo de ler a Bíblia, irmãos, pelo menos de manhã cedo antes de ir trabalhar. Então o que eu penso? Se eu durmo 1 hora a menos, eu busco a Deus 1 hora a mais. Ou seja, remir o tempo, aproveitar bem as melhores as oportunidades que nós temos. Pastor, não pode dormir? Claro que pode, irmão, dorme, tem que dormir, senão você vai ficar doente. Tem que descansar, tem que ter o seu tempo de descanso. A questão é, será que o seu tempo de descanso não está tomando um lugar que poderia dar a Deus? Será que 1 hora a menos de algo, e aqui eu estou falando do sono, mas pode ser qualquer coisa, pode ser o celular. Será que 1 hora a menos no celular? Será que se você ir lá, eu fiz isso hoje antes de sair de casa, será que se você ir lá no seu Instagram lá e orar, quantas horas você está ficando com o seu celular na mão? Será que se você diminuir 40 minutos no seu Instagram, você não vai ter 40 minutos a mais para buscar a Deus? O problema, irmãos, é que nós muitas vezes descuidamos do tempo. A diferença entre pessoas é que algumas usam o seu tempo de forma sábia e outras não. Todas têm as mesmas 24 horas. E veja bem, irmãos, a forma como nós usamos o nosso tempo fala muito de como nós desenvolvemos a nossa vida espiritual. A forma com que nós gastamos o nosso tempo fala muito de como está a nossa vida espiritual. É simples. Pastor, como eu sei como está a minha fé? Veja quanto tempo você está dedicando à leitura, à oração, à meditação, à adoração. Veja. E compare se o seu tempo no celular não é maior que isso. Essas são verdades batidas, irmãos. Mas são coisas que às vezes a gente se esquece pela correria do dia a dia. A gente precisa remir o tempo, irmãos. Usar de forma sábia o nosso tempo. A segunda característica de uma pessoa sábia aqui é que, além de tirar proveito do seu tempo, pessoas sábias discernem a vontade de Deus. O que uma pessoa sábia, ela tem a capacidade de discernir o que é a vontade de Deus, de saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Você já parou para analisar? Jesus ora e ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Em Mateus 6, Jesus está ensinando a orar. Quando vocês orarem, orem assim. E ele diz assim: orem pedindo para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Jesus orou pedindo para que a vontade de Deus fosse feita. Ele nos ensinou a orar para que a vontade de Deus fosse feita. E o que importa de fato não é se aquilo que eu quero aconteça, mas é se a vontade de Deus está sendo feita. Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita aqui na terra como é no céu, só que é o contrário. Veja bem, irmãos, não importa muito se a nossa vontade é feita, seria bom se ela fosse feita sempre. Mas o que importa de fato é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja nessa situação? Não, mas a minha vontade é essa, mas e a vontade de Deus? Você já parou para ver qual que é a vontade de Deus? O que importa de fato, irmãos, é que a vontade de Deus seja feita. Põe para nós Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Olha o que vai dizer: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então veja bem, como seres humanos vamos planejar, vamos sonhar, vamos desejar, mas o que temos que saber é que sempre a vontade de Deus vai prevalecer, é que sempre a vontade de Deus será feita, e que muitas vezes a vontade de Deus é contrária às suas vontades. E o que você deve fazer? Você deve aceitar a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus, ainda que você não goste, é melhor que a sua vontade, que Deus sabe o que você não sabe, que Deus conhece o que você não conhece, e que ainda que para você seja ruim, Deus sabe o que é melhor para você a longo prazo. Posso sonhar? Sonhe, irmão. Posso planejar? Planeje. Seja alguém organizado, mas esteja sempre em sua mente que a vontade de Deus prevaleça, que a vontade do Senhor se cumpra,
que não seja a minha vontade feita, Senhor, mas que a sua vontade prevaleça. Se os meus planos estiverem de acordo com os teus planos, Senhor, amém. Mas se não tiverem, Senhor, amém também, estamos juntos, vamos seguir a vida, eu te amo, nada muda, a gente segue do mesmo jeito. Essa deveria ser a nossa atitude, irmão. Esse deveria ser o nosso entendimento. Só que, como eu falei lá no começo, o extremo da teologia, dessa questão de imitar a Deus, é achar que a gente declara e Deus tem que fazer. Não, agora eu decretei, eu decreto que isso vai acontecer. Pode parar, não adianta decretar. Não, eu declaro que Deus tem que fazer. Não, irmãos, não vai. Para de declarar, para de decretar e comece a viver por fé, irmão, sabendo que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, que o propósito dele sempre prevalecerá. Não adianta você decretar, os únicos decretos que são permanentes e perpétuos são de Deus. Não adianta você declarar, irmãos, o que Deus, Ele tem para a sua vida prevalecerá. E você pode chorar, pode espernear, pode rolar no chão e Deus vai dizer, lá na frente você vai me agradecer pela minha vontade de ter sido feita na sua vida e não a sua vontade de ter sido feita. Lá na frente, quando você amadurecer um pouquinho mais, você vai entender que ainda que naquele momento foi ruim para você, a longo prazo eu sabia o que era melhor para a sua vida. A vontade de Deus prevalecerá, irmãos. Nada é mais importante do que descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Nada. O que eu e você precisamos saber o que Deus quer de nós. E depois que a gente descobre o que Deus quer de nós, é praticar o que Deus espera de nós. Não há nada mais importante do que descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor, como eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida. Veja bem, quando a gente fala em descobrir a vontade, o que nos vem à cabeça? Algo místico, algo sobrenatural. A gente vem uma mão vindo assim na nossa cabeça, né? Eis que eu te digo, o seu propósito de vida é esse, você vai isso, você vai aquilo. A gente acha que é aí que a gente descobre a vontade de Deus. Não necessariamente, irmãos. Pastor, como eu descubro a vontade de Deus? Você descobre a vontade de Deus à medida que a sua mente é transformada. Romanos 12:1. Conforme Deus vai transformando a sua mente, renovando a sua mente, você vai entendendo o que Deus deseja de você. Você não vai compreender a vontade de Deus por acidente. Veja bem, a vontade de Deus está revelada na sua palavra. E você não vai compreender a vontade de Deus se você não conhecer a palavra de Deus. Você não vai compreender a vontade de Deus para a sua vida se você não tiver uma vida de oração. Você não vai compreender a vontade de Deus para a sua vida se você não tiver uma vida de adoração. Você não vai compreender a vontade de Deus para a sua vida se você não tiver uma vida de meditação. Você não conhece a vontade de Deus por acidente. Sabe, você está caminhando aqui e de repente, opa, descobri que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Não, irmãos, não existem acidentes com Deus. Nós descobrimos a vontade de Deus de forma intencional. Somos intencionais, um crente é intencional no que ele faz. É indo à palavra, é meditando na palavra, é orando, é adorando, é buscando ao Senhor constantemente. Não será um acidente, irmão, será intencional. E quando você descobrir o que Deus quer de você, sabe o que você faz? Pratique isso, viva isso de forma mais intensa. Pastor, eu descobri o que Deus deseja de mim. Então, irmãos, gaste a sua vida ali, dê a sua vida nisso, entregue tudo que você tem, sacrifique tudo que você puder e viva o propósito de Deus para a sua vida. É disso que a igreja do Senhor precisa, de pessoas que compreenderam a sua vocação, compreenderam o seu chamado, e elas vão morrer por isso, elas vão dar a sua vida por isso, elas vão sacrificar tudo por isso. Quando você descobrir o que Deus espera de você, largue tudo, irmão, e vá fazer o que Deus espera de você. Largue tudo e vá viver a vontade de Deus. Largue tudo e vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque veja bem, você não será feliz fazendo o que Deus não chamou você para fazer. Você só encontrará satisfação para a sua vida vivendo aquilo que Deus tem para você, estando no centro da vontade de Deus. Quando você descobrir o que Deus espera de você, viva essa vontade, abrace essa vontade, gaste a sua vida nessa vontade. Faça como Paulo.
Quando Paulo entendeu que ele tinha sido chamado para fazer o que ele diz: eu gastarei a minha vida e me deixarei gastar por amor ao Evangelho. Nada mais me será precioso, a minha vida vai ser gasta aqui. O que eu tenho vai ser investido aqui, a minha saúde vai ser dada aqui, o meu dinheiro vai ser dado nisso, o meu tempo vai ser investido nisso. Descubra a vontade de Deus para a sua vida. Ore sobre isso, vá às Escrituras, medite diariamente, adore. Mas quando você tiver a plena convicção, viva intensamente isso, irmão. Abrace isso como se fosse a última coisa que você tem a fazer na sua vida. Põe para mim a última citação antes de nós fazermos a aplicação dessa noite. Veja bem, a maior loucura para uma pessoa, ainda que rodeada de vantagens, é estar fora da vontade de Deus. Sabe qual é a maior loucura para uma pessoa? Ela está cheia de vantagens: melhor salário, melhor casa, melhor provisão. Ela pode ter todas essas coisas, mas é loucura se ela tem tudo isso e está fora do centro da vontade de Deus. É loucura. Não, mas agora é a vontade de Deus. Às vezes a gente pergunta, né, irmãos? Os irmãos ficam bravos com a gente. Não, pastor, porque isso é a vontade de Deus. Você já orou sobre isso? Você já meditou sobre isso? Você já foi ao Senhor saber se essa é a vontade? Não, pastor, mas é uma oportunidade imperdível. Eu nunca recebi uma oportunidade tão boa. Então preste atenção. Você pode ter tudo. Se você estiver fora do centro da vontade de Deus, é nada. É nada, meu irmão. Você pode estar rodeado de vantagens e fora da vontade de Deus. Isso é loucura. É loucura. A maior loucura que tem para uma pessoa, para um cristão, é ele estar fora do centro da vontade de Deus. Só que veja bem, o inverso também é verdadeiro. O lugar mais seguro que uma pessoa pode estar, independente das circunstâncias, é no centro da vontade de Deus. É loucura ter tudo e estar fora da vontade de Deus. Mas veja bem, irmãos, é bênção não ter nada e estar no centro da vontade de Deus. Eu gostaria de ler de novo. O lugar mais seguro que uma pessoa pode estar, independente das circunstâncias, é no centro da vontade de Deus. Sabe qual é o lugar mais seguro que você pode estar? No centro da vontade de Deus. Ainda que estar no centro da vontade de Deus não lhe traga nenhum benefício. Ainda que estar no centro da vontade de Deus não lhe traga nenhum luxo. Ainda que estar no centro da vontade de Deus não te dê nada palpável. É melhor não ter nada e estar no centro da vontade de Deus. É melhor, irmãos, viver uma vida simples no centro da vontade de Deus, do que uma vida regada de prazeres e luxos fora da vontade de Deus. Pessoas sábias, elas conseguem discernir a vontade de Deus. Elas têm um discernimento da vontade de Deus. Irmãos, se nós quisermos ser imitadores de Deus, precisamos andar em amor. Precisamos andar como filhos da luz. Precisamos andar em sabedoria. E aí eu encerro, irmãos, fazendo algumas perguntas para nós, para todos nós que estamos aqui. Devemos ser imitadores de Deus. Para imitar a Deus precisamos andar em amor, precisamos andar como filhos da luz, precisamos andar em sabedoria. A pergunta que fica para nós, irmãos, para você, para mim, é: você tem imitado a Deus? Você tem procurado imitar o seu Pai? Você tem procurado amar as pessoas, perdoar as pessoas? Você tem procurado andar em amor? Qual foi a última vez que você abençoou uma pessoa, irmãos? Essa semana? Esse mês? Qual foi a última vez que você se sacrificou por alguém? Qual foi a última vez que você amou uma pessoa como Deus amou você? Perdoando ela, se sacrificando por ela, dando a ela aquilo que ela não merece. Você chegou a fazer isso alguma vez essa semana? No último mês? Você amou como Deus ama? Você tem procurado imitar a Deus, perdoando, se doando pelas pessoas? Você tem fugido, irmão, da impureza sexual? Tem fugido disso, desligado a televisão, saído do celular, corrido das tentações que esse mundo está produzindo diariamente a nós? Você tem resistido à tentação, meu irmão?
Como você tem lidado com os pecados da língua? Você tem vencido nessa área? Você tem vencido os pecados da língua ou outra hora você cai? Vez e outra você está ali, falando uma palavrinha obscena, contando uma piadinha, ou falando mal de algum irmão. Você tem vencido nessa área? Você tem vencido o pecado da língua? Você tem, irmão, reprovado o que é errado na sua vida e também na vida dos outros? Você tem sido luz? Quando as pessoas que estão em trevas ao seu lado estão ali fazendo coisas que não são dignas de ser ditas, você é aqueles que diz: olha, isso aí é pecado, o que você está fazendo não é bom, isso aí levará você à condenação eterna, você precisa de arrependimento. Você é quem condena as obras más. Você é aquele que está iluminando, que está sendo luz, que está condenando as obras infrutíferas das trevas. Você tem aproveitado bem o seu tempo, meu irmão? Tem aproveitado bem as oportunidades que surgem para você? Como Paulo diz ali, aproveitem bem todas as oportunidades. Você tem aproveitado? Tem usado o seu tempo de forma sábia? Como está a sua vida hoje, meu irmão? Como você se encontra hoje? Quando você olha para a sua vida hoje, a sua vida está no centro da vontade de Deus hoje? Hoje você está vivendo no centro da vontade de Deus? As suas vontades estão de acordo com as vontades de Deus ou não? Como está a sua vida? Sua vida está no centro da vontade de Deus ou você precisa recalcular a rota hoje? Será que você não precisa recalcular o rumo que você está andando? Os caminhos que você tem escolhido? Os trajetos que você tem traçado? E voltar a viver no centro da vontade de Deus, ainda que para isso você tenha que perder algumas coisas? Ainda que para isso você tenha que abrir mão de algumas coisas? A minha pergunta para você: você está disposto a abrir mão de algumas coisas para voltar para o centro da vontade de Deus? Você está disposto, irmão, a abandonar algumas coisas que não são pecado? Algumas coisas que elas não são condenadas pela palavra de Deus, mas coisas que têm afastado você de viver no centro da vontade de Deus. Você está disposto a isso hoje? Está disposto a abrir mão? Está disposto a se voltar a Deus? Está disposto a andar da forma da nossa última frase ali, mesmo sem ter muitas coisas, no centro da vontade de Deus? Deus deseja que nós sejamos seus imitadores, irmãos. Como filhos nós devemos imitar o nosso Pai. Devemos procurar andar em amor, como filhos da luz e em sabedoria. Que a gente busque isso hoje, irmãos. Que a gente saia daqui desafiado. Essa é a minha maior missão aqui, é desafiar você. É tentar tirar você de uma zona de conforto para que você se volte para aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Que você saia daqui hoje desafiado, irmão, a voltar a sua vida, a estar no centro da vontade de Deus, a abrir mão de algumas coisas, a amar como Deus amou, a ser luz, a andar em sabedoria, a estar de volta no centro da vontade de Deus. Que essa seja uma noite, irmão, que uma chave de fato vire na sua vida, que você reveja algumas coisas que você está fazendo, algumas formas que você está andando, que você ouça a palavra do Senhor essa noite e responda a ela de forma positiva, meu irmão. Amém? Que assim seja, irmão, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja um imitador do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Os irmãos que vão servir a ceia, os irmãos podem pegar a bandeja para nós, estender ela acima, nós vamos orar, depois nós vamos ceiar e agradecer ao Senhor por mais uma noite de culto, pela sua palavra, pela sua presença no nosso meio, pela sua igreja que está aqui reunida, e vamos sair daqui dispostos essa noite a imitarmos o nosso Pai Celestial, a andarmos em amor, como filhos da luz e em sabedoria. Se você puder, meu irmão, estenda a sua mão para cá, vamos orar sobre esses cálices de pão e suco. Senhor, nós queremos, Senhor, abençoar esse pão, esse suco, Senhor, que eles simbolizem, Pai, o Teu sangue e o Teu corpo que foram partidos e derramados por nós naquela cruz. Hoje à noite, Senhor, de nós participarmos da Tua mesa, que o Senhor, através do Seu Espírito, nos leve a fazer isso de forma, Senhor, quebrantada, contrita, Senhor, em arrependimento, Senhor, mas também em extrema gratidão por tão grande graça que nos alcançou, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e a abençoamos.
no nome de Jesus. Os irmãos vão passar o cálice, irmãos. Você pega o seu cálice. Se você puder, feche seus olhos. Os irmãos vão ministrar um louvor. Nós vamos louvar ao Senhor por essa noite. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Vamos demonstrar a nossa gratidão por podermos participar da sua mesa. Teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita. Assim que você pegar o seu cálice, feche os olhos, irmãos. Louve ao Senhor por um instante. Se você precisa de arrependimento, de confissão, faça isso também, irmãos. Aproveite essa oportunidade que o Senhor está nos dando para isso. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Se você puder, estenda o seu pão ao alto por um instante, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ceia, diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Nós podemos participar do pão nesse momento, irmãos. Buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Se você puder, estenda o seu cálice ao alto também por um instante. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Que nós possamos estar participando da mesa do Senhor com extrema convicção, irmãos, com o coração quebrantado diante dele, arrependido, mas também com extrema gratidão pela sua graça e misericórdia ter nos alcançado um dia e nos colocado na sua mesa.
Esse é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, que simboliza o sangue dele que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós podemos participar desse cálice, irmãos, com o coração alegre diante do Senhor. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Se você puder, não se distraia por um instante, irmão. Feche os seus olhos, nós vamos louvar o Senhor por um instante. Por tão grande graça, por tão grande misericórdia, por tão grande salvação, pela sua palavra que nos foi comunicada aqui essa noite, por sua igreja que está aqui reunida para adorar a Ele essa noite. Então, se você puder, feche seus olhos, nós vamos louvar ao Senhor na letra dessa canção. Você tem aqui a liberdade para agradecer a Deus, louvar a Ele, bendizer o nome dEle, para confessar o senhorio dEle sobre a sua vida. Com olhos fechados, louvemos a Ele, queridos. Louve ao Senhor, adore a Ele. Louvado é o Teu nome essa noite, Pai. Bendizemos o Teu nome, Jesus. Bendizemos quem Tu és. Bendizemos quem Tu és. Bendizemos quem Tu és. Como igreja te louvamos, Senhor. Como igreja nós te adoramos essa noite, Senhor. Como igreja nós te louvamos. Abrimos os nossos lábios, rasgamos os nossos corações, estendemos as nossas mãos. Somos gratos por tão grande salvação, Jesus. Que o Teu nome seja louvado aqui essa noite, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, adorado, exaltado, bendito nas nossas vidas, bendito na vida da Sua igreja, bendito na vida do Teu povo, Senhor. Que o Teu nome seja bendito essa noite, Senhor. Que o Teu nome seja louvado. Se você puder, querido, estenda as suas mãos ao alto por um instante. Que você se renda em louvor por um momento. Que você adore aquele que vive. Que você adore ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração totalmente contrito diante da Sua presença. Que você busque a Sua presença, a presença do Seu Santo Espírito. Que o Santo Espírito de Deus possa soprar sobre a sua vida essa noite, sobre o seu coração. Que a graça do Senhor possa alcançar a sua vida essa noite. Que o seu coração possa ser tocado. Que a sua vida possa ser transformada. Que as verdades da palavra de Deus possam ser aplicadas pelo Espírito ao seu coração. Louve ao Senhor por um momento, querido. Para sempre. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, Tu és adorado, Senhor. Nós te louvamos. Receba, Pai, a nossa adoração como igreja. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Receba as nossas ações de graça, a nossa gratidão. Receba, Pai. Receba os nossos louvores essa noite, Senhor. Louvado é Teu nome. O poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Louvado é Teu nome, Jesus. O poder. Louvado é o Teu nome, Jesus. Louvado é o Teu nome. Adorado é o Teu nome. Amém. Nós louvamos quem Tu és. Nós louvamos, Senhor, Teus grandes feitos. Nós louvamos, Senhor, Tua maravilhosa obra de redenção. Nós Te adoramos como igreja essa noite, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos quem Tu és, Senhor. Bendizemos quem Tu és. Sobre os montes de Jerusalém, sou Tua noiva apaixonada, esperando para dançar, e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou Tua noiva apaixonada,
nada, esperando para dançar. Yeshua, Louvado é o nome de Jesus. Se você puder, aplauda Jesus bem alto essa noite aqui, meu querido. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Saia daqui essa noite, irmão, e busque andar em amor, andar como filho da luz e andar em sabedoria. Busque imitar o seu Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Se alguém puder trazer a caixa para contribuição financeira, antes de nós orarmos despedindo os irmãos, nós vamos ofertar, dizimar, contribuir com as nossas finanças. Amém, meu irmão? Então, se você tem aí sua oferta, seu dízimo, sai do lugar, venha fazer isso agora para a glória do nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Antes de eu orar aqui, eu vou dar alguns avisinhos breves, assim, só recapitulações. Dia 16, irmãos, nós teremos aqui nosso encontro de casais com hambúrguer. Vamos ter um tempo muito bacana, brincadeiras, dinâmicas, sorteio de brinde, só para casais. Então, alguns casais já deram nome para nós, está lá? Está ali, ó. Dia 16 do 9 às 20 horas. Os irmãos que ainda não deram nome, se tem algum irmão que ainda não deu nome, algum casal, nos passe o nome lá só para a gente se organizar. A gente precisa fazer os pedidos com antecedência, nos organizar, para fazer algo bem bacana, de excelência, para termos um tempo também com os casais aqui de excelência. Então, tem apenas um custo, está ali incluído, R$50, que é apenas para o custo do hambúrguer e do refrigerante, não é nada para obter algum recurso para a igreja em si. Então, os casais que ainda não nos procuraram, nos procurem. Se você tem algum casal que vai trazer, nos procure também, dê o nome lá, para a gente conseguir se organizar com excelência. Tem os outros desse mês aqui já? Não, só está esse aqui. Não, né? Semana que vem a gente posta então. Só mais um. Semana que vem é sábado, né, Marta? Sábado a gente vai estar no mercado MA, irmãos. A gente vai estar arrecadando alimentos. A gente tem um trabalho aqui com as viandas, sempre que há alguma necessidade a gente também supre de pessoas que nos procuram, e a nossa cesta geralmente ela não entra muita ajuda, né? Entra ajuda, bênção, mas às vezes falta o que a gente precisa. Então a gente vai estar sábado no mercado MA, a gente vai estar, de manhã vai ter uma turma, Marta, acho que a Manu ela falou, né? Mais a Fran, ela falou mais algumas pessoas que vão estar na parte da manhã, ali na porta do MA, identificadas da igreja, fazendo recolhimento, recebendo doação de alimentos. A gente precisa de pessoas para a parte da tarde, mais pessoas. Então, se alguém precisar, se alguém desejar servir, fazer a obra e tiver disponibilidade no sábado à tarde, nos procurem que nós vamos estar ali também, na manhã e na tarde, fazendo arrecadação de alimento. E no mês de novembro, né, Marta? Nós vamos estar daí no Mercado Cretes. Aí a gente também tem uma data lá, vai fazer recolhimento de ajuda lá. A gente traz para a igreja, ajuda no nosso trabalho de viandas, ajuda quando há alguma necessidade de algum irmão, e a gente consegue também trabalhar e ajudar aqueles que nos procuram. Então, se você tem disponibilidade, nos procure para isso. Amém? Nós temos mais avisos. Dia 14 de outubro, não está ali, acho ainda, mas eu vou falar. Dia 14 de outubro nós vamos ter a nossa festa das crianças.
Festa do Dia das Crianças vai ser na igreja. Então a gente já vai começar a divulgar, já vai começar a se organizar. A gente vai ter brinquedo, vai ter cachorro-quente, vai ter brincadeira, a gente vai ter um teatro evangelístico para as crianças também. Vai ser algo bem bacana, já estamos organizando e vamos precisar de gente para ajudar a cuidar dessa criançada, que a criançada dá trabalho, irmãos. Então já vai se organizando aí e se colocando à disposição para que a gente consiga fazer um trabalho bacana, que é um trabalho que a gente já faz desde que iniciamos o trabalho da igreja, que é servir as crianças aqui do bairro, da comunidade, de dar um dia para eles que eles possam desfrutar, brincar, comer bem, fazer bagunça, incomodar nós, puxar o cabelo, pular no brinquedo quando não é para pular, mas tudo isso faz parte, irmão, isso é a igreja, amém? Acho que são esses os avisos mais assim que a gente tem, mas a questão da arrecadação, se alguém mais desejar contribuir, desejar nos ajudar lá, nos procure, que a gente tem lugar para mais gente fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Estendo a mão para cá, lembrando no final que nós vamos ter a nossa comunhão, os irmãos que permanecerão. No final nós vamos montar a mesa lá, vamos comer, vamos brincar, vamos pegar a criançada derrubando o bolo aí, depois nós vamos ter que passar pano, vai juntar, tudo faz parte, irmão. Nós vamos ter o nosso tempo de comunhão lá atrás também, que os irmãos possam permanecer. Você que não vai permanecer hoje, permaneça no próximo, porque a gente está tentando de alguma forma provocar mais comunhão no nosso meio, ter mais convivência com os irmãos, isso é importante também na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Estenda a mão para cá, vamos orar e depois a gente ora despedindo os irmãos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por cada dízimo, oferta, contribuição que entrou aqui nessa noite e que tem entrado, Senhor, diariamente, constantemente, Senhor, na vida da tua igreja, nessa obra, Senhor. Que o Senhor, no nome de Jesus, Pai, abençoe a vida de cada irmão e cada irmã que tem sido generoso com a tua obra, com a tua igreja, que tem servido ela com as suas finanças. Que o Senhor os faça prosperar, que eles escolham, Senhor, as sementes que eles têm semeado nessa área, Senhor. Que o Senhor nos dê zelo, Senhor, sabedoria, Senhor, para cuidar do dinheiro que o teu povo deposita aqui, para que isso seja feito de uma forma que te glorifique, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, abençoamos esses dízimos e ofertas, oramos também te pedindo que o Senhor conduza os irmãos de volta aos seus lares, que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, que o Senhor os guarde, os guie, os dirija debaixo da tua potente mão, e que acima de tudo, Senhor, eles possam sair daqui essa noite desafiados pela tua palavra, Senhor, desejando ser teus imitadores, andar como o Senhor anda, fazer o que o Senhor faz, para a glória do nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, assim nós queremos te agradecer por essa noite, por podermos participar da tua mesa, Senhor, por tão grande salvação, graça e misericórdia demonstrada em nosso favor, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda Jesus uma vez mais. Dê a paz do Senhor para o irmão que está próximo de você. Tem aniversário. Nós vamos cantar um parabéns. Vamos cantar um parabéns antes de você ir embora para o irmão Ademir, que é meu pai, né? O irmão Ademir estava de aniversário. Tinha mais alguém essa semana, porque é tanta gente. Quem? Velhinha. A mãe também, meu Deus do céu. É muita gente para minha cabeça. A mãe e o pai estavam de aniversário essa semana. Vamos cantar um parabéns para eles então. 1, 2, 3 e... Parabéns para você. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Bom início de semana a todos. Lembrando